Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. A igreja é o corpo de Cristo e, como tal, possui muitas partes. Assim, para que o corpo todo esteja saudável, é preciso que todas as partes estejam bem, pois todas são importantes. Mas para que os cristãos sejam nutridos com o pão da vida, que é Cristo, especialmente no ouvir da sua palavra e no receber da ceia do Senhor, é preciso que participem da vida da igreja. Entretanto, o cenário atual percebido em muitos locais onde a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, está presente, em especial nos grandes centros, aponta para um esvaziamento por parte dos jovens dos bancos das congregações. E por que isso acontece? O que tem na igreja que afasta o jovem ou o que falta na igreja para que os jovens se interessem em viver em comunhão? Por isso, o Toque de Vida Debate de hoje traz um convidado especial para falar sobre os jovens e a igreja. Está conosco o pastor Jordan Govert Madia. Pastor Jordan, muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate de hoje. É um grande prazer conversar com você. Obrigado, prazer na verdade todo meu, né? Então, boa tarde, pastor André, todos os espectadores do programa Toque de Vida Debate, né? É uma alegria muito grande, então, estar aqui com vocês, debatendo e conversando sobre um tema que é tão precioso, né? Para mim, que me enquadro na perspectiva jovem, né? E trabalho atualmente, então, com os jovens. Muito bem, pastor Jordan, eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo agora não o conhecem. Você poderia se apresentar, dizer de onde vem, natural de onde, se formou em que ano, está atuando aonde? Claro. Bom, na verdade, então, eu sou gaúcho, né? Nascido e criado aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Pedro Osório, Rio Grande do Sul, lá no interior, bem para as bandas quase da fronteira, né? E fui para o seminário em 2016, me formei, então, ao final de 2019, né? Bacharel em teologia, depois fiz a pós-graduação e vim ao ministério, então fui chamado pela comunidade da Cruz, do bairro Petrópolis, aqui de Porto Alegre, então já estou atuando nela, fiz meu estágio nessa comunidade em 2020, então desde lá eu tenho atuado nessa comunidade. Efetivamente, então no final de 2021 recebi o meu chamado para ela, né? E hoje então eu sou um pastor chamado e ordenado nesta comunidade da Cruz aqui em Porto Alegre. Muito bem, pastor Jordan. Eu sei que o senhor vou chamar de você, né? Você disse que é um jovem, então é um jovem. Você, pastor Jordan, é um entusiasta do estudo, né? Dos jovens, e eu sei que você tem um interesse especial pelo trabalho com os jovens, até desenvolveu um artigo nesse sentido. E, na sua perspectiva, por que o jovem hoje vem perdendo o interesse em participar ativamente nas congregações, especialmente nas congregações luteranas aqui do Sul? Bem, é uma pergunta muito difícil, né, na verdade, de responder e muito ampla, porque, na verdade, eu acho que quando a gente entende o motivo, fica tão mais fácil de atacar, né, a causa e, de repente, até prover soluções. Então, bom, primeiro que muitas vezes, né, se nós chegarmos em nossas comunidades e falarmos com as pessoas mais antigas dentro delas, elas vão saber o motivo pelo qual estão se afastando, né? Em geral, as respostas vão ser do tipo assim, puxa, mas é que eles não querem nada com nada, né? A tecnologia está deixando eles muito bitolados. No meu tempo não era assim, a gente vinha na igreja e respeitava o pastor, né? Então, todos os lugares parece que as pessoas têm um tratado, né, sobre por que eles não estão indo à igreja. E, na verdade, mesmo, muitas vezes, a culpa dos jovens estarem se afastando da igreja, e aqui, veja só, não só um afastamento físico, mas um afastamento do seu coração, da sua mente, porque muitas vezes os jovens não estão necessariamente saindo da igreja, mas estão ficando com motivos errados, ou estão ficando com percepções erradas, né? E muitas vezes a culpa disso é do pessoal mais antigo. Culpa nossa, que não sabemos como acolher esses jovens, né? Muitas vezes nós estamos mais preocupados em resolver os problemas deles, né? Eles chegam procurando um conselho, ou melhor, chegam procurando um ombro amigo e nós oferecemos conselhos.
Porque é muito mais fácil, então, dizer, faça isso, faça aquilo, aquilo outro, do que, de fato, ser alguém que está ao lado deles. Né? Então, eu percebo que isso é o que mais falta em nossas igrejas. Os jovens hoje não são como os jovens de antigamente. Né? Os jovens hoje, eles buscam um espaço onde eles são compreendidos, onde eles são ouvidos e a sua voz tem valor. Né? Antigamente, nós tínhamos muito aquela questão assim, não, criança ou jovem não se mete em conversa de adulto. Isso passou. Hoje não basta mais ficar nesse tipo de argumento. Não, o jovem quer ser ouvido. Infelizmente, às vezes, a igreja é o lugar que ele menos encontra isso. Esse é um dos motivos que eu creio que vai espraiando, assim, né, vai tocando em diversos outros pontos. Né? Então, talvez aqui seria a espinha dorsal do problema. Né? Os jovens, eles não se sentem acolhidos e não sentem que a igreja está preocupada, de fato, com eles. Não com a sua perspectiva de saúde estrutural, né? Muitas vezes a gente fala dos jovens vindo na igreja e muitas vezes as igrejas caem no erro de falar isso preocupadas com o seu vice-tesoureiro daqui a 10 anos, ou com o seu vice-presidente, ou com o seu presidente, se vamos ter isso, né? E muitas vezes o jovem percebe isso. Opa, a igreja quer a minha parte produtiva, mas será que de fato ela quer a minha parte humana? Será que ela me quer com os meus problemas ou se ela só quer saber dos meus dons, né? Então, isso a gente tem que estar muito atento. Eu acho que esse seria, assim, talvez um dos principais problemas, né, que nós temos enfrentado. Muito bem. No artigo que você escreveu, você fala ali de uma distinção, né, entre os jovens de várias faixas etárias. E aí nós temos algumas nomenclaturas aí na literatura falando sobre os jovens, geração Y, geração Z, os millennials. Você poderia falar um pouco disso, né? Porque essas gerações, como você falou anteriormente, né, eu sou de uma geração que não tinha internet, por exemplo. Mas a geração de hoje é uma geração que tem internet. Então, no tempo que eu ia no grupo jovem da minha congregação, eu sou lá de Pelotas, é perto da sua terra, né? Uhum. Mas o tempo que eu ia no grupo de jovens, a rede social da época era o próprio encontro do grupo de jovens. Então, para saber das notícias, para saber dos acontecimentos, né, da vida dos colegas de juventude, a gente tinha que ir no encontro dos jovens, né? Era o evento da semana para nós, jovens. Mas isso mudou, né? Hoje as notícias elas vibram no bolso da gente praticamente em tempo real, né? Uhum. Então essa geração é uma geração diferente da minha geração. E você poderia falar um pouco sobre essas diferenças dessas gerações, especialmente sobre os millennials? Quem são os millennials? Millennials, ou os Y, né, geração Y. De fato, isso aqui não é, vamos dizer assim, a minha alçada, né, porque talvez ia para outro espectro, né, da sociedade, mas acaba que tem algumas coisas que são bem características de cada uma, então acho que eu me atrevo a pelo menos falar um pouquinho, né. Talvez as mais próximas que nós temos aí são os baby boomers, né, que são aquela geração pós-guerra, onde há um grande crescimento populacional depois da guerra, né? Uma geração extremamente rígida, criada no rigor, né? Criando os seus filhos também na geração X com este mesmo rigor, né? Uma geração extremamente apegada a normas, o rigor mesmo, né? Tem que ser assim e assim vai ser, né? E aí a geração X, então, é aquela que produz a geração Millennial, que é a primeira geração que nasce na globalização, né? Já nasce ali com uma perspectiva de acesso à internet, ainda não totalmente de fácil acesso, mas já está ali presente, né? São os nascidos entre 80 até o ano de 94, na qual eu me encaixo. Eu sou de 92, então eu nasci nessa geração, né? E é uma geração extremamente, quase que ansiosa, né? Uma geração que foi criada por pais mais rígidos e que tende, então, agora a sofrer as consequências, de certo modo, né, com uma ansiedade, são muito apegados ao trabalho, gostam muito de trabalhar, gostam de fazer, e procuram trabalhos que satisfaçam o seu gosto, né, estão ligados nas redes, estão ligados na internet. Um millennial não compra uma pilha sem antes ir na internet ver um review dela e dizer se ela é boa, se vai durar, se não vai. Ele extremamente...
ele quer fazer tudo dar certo, né? E esses, então, depois deles vem a geração Z, que é a geração que já nasceu num mundo totalmente ali imerso na tecnologia, imerso na internet, né, que são os de 94, 96 até 2010, e agora nós estamos falando da geração alfa, né, essa totalmente nova, totalmente diferente, uma geração que de fato tende a ser, vamos dizer assim, a mais rápida, né, no seu desenvolvimento do que todas as outras, né. Então, mais ou menos é isso, né? Muito em bem. Minas Gerais. Perfeito, acho que foi muito esclarecedor. A gente sabe que, e você falou anteriormente, né, tocou nesse assunto de que não necessariamente a presença física dentro de um templo, dentro da igreja, quer dizer que o jovem esteja afastado de Deus, que são coisas diferentes. Mas nós sabemos que para receber a comunhão, né, a Santa Ceia, ela é administrada no templo, no culto público. Não tem outro lugar fora da igreja onde a Santa Ceia seja administrada. E o ouvir da palavra, muitas vezes, pode ser hoje, sim, por meio das redes sociais, das mídias sociais, mas especialmente no culto público é onde nós temos o anúncio da palavra. E eu creio que temos aqui nos assistindo muitos pais de jovens que gostariam, sim, que os seus filhos estivessem mais presentes no convívio da congregação. Mas para nos ajudar a pensar e talvez para tranquilizar corações, né, dos pais, que sinais a gente pode ver nos jovens que indicam que eles, apesar de estarem ausentes do banco da igreja, eles estão perto de Deus? Que sinais os pais podem ver dos seus filhos para se tranquilizar sabendo, não, meu filho ele não está indo na congregação, eu gostaria que ele fosse, mas ele não está longe de Deus. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Na verdade, assim, né, é muito difícil lidar com essa situação. Eu imagino um pai de família, eu não sou pai, né, mas eu imagino um pai de família que tem em casa, né, alguém que hoje não está frequentando, né. Eu tenho casos, assim, na família, né, de pessoas que hoje não frequentam a igreja, e certa vez eu fiquei muito, muito aflito com isso, muito angustiado, e fui conversar com um professor meu, né, no seminário ainda. Então, ele no seminário disse assim, olha, Jordan, não esquece que nosso papel aqui é nosso papel aqui é semear, né, falar, mas o crescimento e o desenvolvimento vem do Espírito Santo. Não tente tomar o lugar dele, não tente convencer as pessoas daquilo que tu não pode convencer, né? Então, os pais precisam ter isso em mente também, até para se tranquilizar. Faça o que é certo, batize seus filhos, converse com eles, sempre testemunhe, mas vá até onde você pode. Porque talvez querer dar um passo além disso, você vai fazer o efeito oposto, vai afastá-lo, né? Muitas vezes a gente quer, os pais tentam se engajar em debates racionais e lógicos com os filhos, na busca de tentar convencer de que a igreja está certa. Só que nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, a nossa fé, ela não se encaixa na racionalidade. O jeito de Deus agir, como diz o próprio apóstolo Paulo, é loucura para os sábios. É uma loucura, nós não conseguimos explicar, né? Então, isso os pais têm que ter em mente. Às vezes um debate não vai resolver, às vezes um embate não vai resolver, né? E aqui, nesse ponto, em relação aos jovens e à igreja, ou melhor, qualquer pessoa, aqui acho que pode se aplicar a qualquer pessoa, né? Sempre tem dois extremos, né? Tem quem diga que tem que estar dentro da igreja, tem que pisar lá na igreja, né? Isso soa muito mais com aquele catolicismo medieval, né? O estar na igreja já é o suficiente, mesmo que tu não entenda nada, então as missas poderiam ser rezadas em latim sem nenhum problema, porque tu estava dentro do prédio da igreja, né? Isso é um extremo. E também tem um outro extremo, que é o que diz assim, não, tudo bem, eu sou parte do corpo de Cristo, então onde eu estiver, lá tá tudo bem, não preciso ir na igreja e tal, né? Que também é um erro. Certa vez agora, nas redes, assim, circulou um pastor falando, e até endosso o que ele diz, né? Ele diz que nós não somos o corpo de Cristo em si, nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros do corpo. E membros afastados do corpo, eles não têm serventia para o corpo, né? Eles precisam estar em comunhão com o cabeça do corpo, com a cabeça da igreja, no caso, com Cristo, né? Então, o principal ponto sempre eu não vou à igreja, mas por que tu não vai na igreja? Qual que é o motivo que se dá para isso? Eu não vou porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do fulano, porque lá isso, porque lá aquilo outro. Beleza, só que quando negligencia isso, negligencia coisas muito mais importantes, como o pastor acabou de falar, Santa Ceia,
o ouvido da palavra, e este é um perigo, então, para a nossa fé. Nossa fé precisa ser alimentada para que ela sobreviva, né? O batismo, a gente sempre diz, ele não é uma coisa absoluta, eu posso renegar esse batismo. Então, um sinal claro, eu particularmente não saberia dizer assim, olha, é certo que se o teu filho fizer isso, mas ele vai estar perto de Cristo. Mas eu creio que alguém que, mesmo afastado, que ainda assim tem o Espírito Santo dentro de si, ainda assim tem a comunhão, ele é inquieto. Ele não se satisfaz com aquela sua, de repente, até com a sua própria condição. Ele manifesta isso, ele fala isso, ele conversa, de repente, sobre isso. Aí tu pode ter uma certa noção de que ele ainda tem o Espírito Santo, que habita nele, e que luta, então, para tirá-lo dessa condição, né? Agora, um sinal claro, assim, físico, eu não saberia dizer. Muito né? bem, então... O Espírito Santo mede o coração. Vale orientar os pais que continuem firmes no convite, né, aos seus filhos, de participarem especialmente dos cultos, mas também que orem por eles, o que também é muito importante. Com certeza. Pastor Jordan, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente volta para falar um pouco mais sobre o jovem e a igreja. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje com a presença do pastor Jordan Madia, de Porto Alegre, da congregação Cruz Petrópolis, que está batendo um papo com a gente sobre o jovem e a igreja, especialmente os motivos que hoje parece que estão faltando para que o jovem seja atraído para as congregações. Pastor Jordan, queria perguntar para você, para a gente continuar o nosso papo, sobre um termo que eu li no seu artigo, que é a visão deística, terapêutica, moralística. O que é isso, essa visão da igreja? E também perguntar por que a igreja não pode apenas exercer o papel terapêutico. Bom, essa visão, né, ela não é um produto meu, né, vem de análises de outros teólogos que escreveram sobre esse assunto, né, mas nada mais é do que aquilo ao que Deus está sendo reduzido muitas vezes em nossa igreja. O autor do qual eu extraio esse termo, ele diz que essa é uma nova fé. O ponto aqui é o seguinte, né, a gente sabe que um ateu, de fato, não existe, né? A pessoa pode colocar fé em diversas coisas, né? Mas ela vai colocar fé em alguma coisa, nem que seja em si mesmo, né? Então, o seu Deus se torna a pessoa. Então, e esse é o ponto aqui, né? Se Deus está saindo do coração dos jovens, o que está entrando no lugar? Daí ele fala desse deísmo terapêutico moralista, que é uma ideia de Deus, é uma visão de Deus. O que seria esse deísmo? O deísmo é o seguinte: Deus criou o mundo, né? Deus é o arquiteto, né, da evolução, da criação, seja lá o que eles querem colocar na conta de Deus, mas se afastou. Ele fez isso e agora está afastado, está lá no céu, no seu trono. Esse é o deísmo. Tá? Aí vem a parte terapêutica. O que quer dizer esse terapêutico? Quer dizer que esse Deus, apesar de afastado, eu quero que ele interfira na minha vida naquilo que eu tenho interesse. Então, se eu estou com um problema, eu quero invocar esse Deus, eu quero ativar esse Deus, e ele tem que vir aqui e me ajudar, então. Aí vem a parte terapêutica, ou seja, um auxílio nas minhas dificuldades. E o moralista tem a ver justamente com um sistema de regras, porque, apesar do que muito se pensa por aí, os jovens não têm problema com regras. Eles seguem regras desde que faça sentido para eles. E essa regra do moralismo, né, tem a ver justamente com um padrão de vida. Olha, seja bonzinho, não julgue demais, não julgue as outras pessoas. Isso nós estamos... tem esse discurso, né, rolando solto por aí. Olha, tudo que tu vai falar hoje pode ser visto como hipocrisia, como julgamento do outro, né, enfim. Então, esse padrão é quase do tipo assim, quase que uma teoria do karma, né? Se tu fizer o bem vai voltar para ti. É isso que quer dizer o deísmo terapêutico moralista. Essa visão que muitas vezes os jovens estão tendo, não só jovens, né? Porque isso vem de muito tempo, vem até do pietismo, mas os jovens hoje estão, vamos dizer assim, está exponencial, né? Essa nova fé está crescendo muito entre eles,
Jovens que eu digo dos millennials, geração Z, né? E por que a igreja não pode ser isso? Porque ela não pode, porque ela não é isso. Ela não foi chamada a pregar esse Deus. Na verdade, a igreja tem um papel muito claro neste mundo, né? Tudo nos leva dentro da igreja para o evangelho. A igreja é feita para pregar o evangelho. Tudo que nós fazemos ao redor, né, dessa missão tem que levar para isso. E o evangelho, nós sabemos que ele é um remédio. Né? Isso tá, um outro autor que fala isso, ele é um remédio que cura a doença do pecado, que trata a doença do pecado. Só que quando nós falamos em pecado, uma coisa tem que vir antes, a lei, o conhecimento da lei. Nós vamos ao culto todo domingo e lá o pastor primeiro ele fala, né, fala palavras sobre o nosso pecado, ele fala que Deus não gosta do pecado, ele fala que Deus quer perdoar o nosso pecado. Nós precisamos confessar o pecado. Isso nós somos parte da lei. Depois vem a absolvição. Ou seja, há um confronto direto, a palavra de Deus nos mostra, vocês são pecadores, vocês mereciam um inferno, vocês não tinham que estar numa boa. Mas aí vem o evangelho que diz, mas apesar disso, Cristo morreu por vocês. Tu só consegue entender a profundidade do evangelho se tu entende a profundidade da lei, até onde a lei ia te levar. Quando o deísmo terapêutico entra na igreja, ele arrebenta com isso. Ele estraga, porque o Deus não faz mais diferença se tu tem pecado ou não. Ele te aceita assim como tu é. Ele, não importa o que tu faça, tá tudo bem. Ora, isso é verdade em certa parte, em certa medida. Deus quer os pecadores. Não interessa o teu pecado, Deus tem o perdão para te dar. Mas aquele aspecto da metanoia, né, do vai não peques mais, isso se perde. Por quê? Porque não precisa. Eu só preciso cada domingo estar lá e receber, então, uma massagenzinha na minha cabeça, um cafunézinho de Deus, dizer, não, meu filho, vai que está tudo bem. Quando, na verdade, não é assim. Né? O Evangelho nos consola e nos motiva a mudar de vida. O deísmo terapêutico tira isso da jogada. Ele diz, não, siga a tua semana e domingo que vem nós estaremos aqui de novo para te oferecer essa mesma sessão de terapia. Então, esse é o perigo do deísmo terapêutico moralista. Ir à igreja sem nunca ter ido à igreja. Esse é o ponto. Me parece que há uma tensão, né, entre a igreja como um lugar terapêutico e me parece que ela é, de certa forma, um lugar terapêutico porque ela alivia dores, ela alivia sofrimento, ela traz alívio para a angústia humana presente da vida de hoje. Ela faz isso, né? E eu creio que muitas vezes os pais querem que os filhos estejam na igreja num primeiro momento porque a igreja é um lugar bom, é um lugar que leva para coisas boas, para práticas salutares, né? E isso, de certa forma, por si só é terapêutico. E me parece que há uma tensão entre a igreja não ser apenas isto, mas isto, de certa forma, não perde o seu lugar, né? E nós vivemos um momento, não importa realmente, como você disse, qual é a nossa geração, mas me parece que nós vivemos como seres humanos um momento da história em que nós precisamos de um colo, de um carinho, né? E a igreja oferece isso. Mas me parece que na sua fala e até no seu artigo, o que você chama a atenção é que a igreja não seja só isso, né? Porque se ela for só isso, aí nós temos um problema teológico, né? Nós temos que ver a igreja no seu papel primordial e Cristo foi muito claro quando ele veio dizer que ele veio para dar sua vida para que todos tenham a vida eterna. Ponto final. Essa é a missão dele. Mas a gente também não pode se furtar do fato de que ele foi terapêutico, né? Ele, de certa forma, acarinhou, acalmou, e em muitos encontros que Cristo teve com algumas pessoas, né, especialmente por meio das curas, ele foi terapêutico, né? Ele fez curas das pessoas, não precisava fazer as curas. Ele mesmo diz, eu não precisava fazer isso aqui, né? Mas eu fiz isso para que vocês creiam. E me parece que há um lugar para o terapêutico dentro da igreja, mas ele não pode ser o principal. Me corrija se é isso mesmo que eu entendi ou não. Não, é perfeito, perfeito, porque essa visão que eu trouxe agora, eu estou trazendo dentro desse contexto do deísmo terapêutico moralista, né? Que visa transformar Deus nisso. Eu concordo, né, em gênero, grau e número, que há esse aspecto terapêutico na igreja,
né? Mas que ela também faz isso através do perdão, né? A melhor terapia, vamos dizer assim, que a igreja pode oferecer é o vai em paz que os pecados foram perdoados, né? E antes disso acontecer, houve um momento de confronto, né? Não só aquela questão bonitinha, né? É quase como brincar assim, ficar só com o evangelho, né? O evangelho é o que mais importa, mas ele faz efeito na medida em que a lei nos mostra que nós somos pecadores, né? Então, esse aspecto da terapia na igreja, enquanto igreja de Cristo, aqui igreja com I maiúsculo, eu estou querendo dizer, né? A igreja que é o corpo de Cristo, né? Essa sim faz a terapia na medida em que ela oferece o perdão. Agora, a igreja enquanto I minúsculo, né, enquanto entidade social, com certeza, é um lugar excelente. Tu vai lá rever pessoas legais, tu rever amigos, tu faz atividades, às vezes, muitas vezes, que tem a ver com bem-estar, não só com a palavra, né? Aliás, a palavra e bem-estar andam junto, né? Mas nesse sentido, assim, de que tem dois olhares sobre a igreja, né? I maiúsculo e I minúsculo. Aqui, enquanto I maiúsculo, lei evangelho, né? Enquanto I minúsculo, daí vem cá me dar um abraço, né? Bem-vindo, né? Chega aqui nós vamos te oferecer uma coisa que tu não vai encontrar em outro lugar nenhum. O problema é que se a gente entra só no terapêutico, a gente perde. Eu não consigo competir com um terapeuta. Perfeito. Tem um artigo, né, que diz, o seu pastor não é seu terapeuta. Se eu entrasse na seara da terapia, apenas eu ia perder, eu ia ser o pior terapeuta do mundo, porque eu sou ensinado a proclamar o evangelho. Então, na medida que eu uso isso enquanto terapêutico, beleza. Agora, se eu ofereço aquilo que o mundo já oferece, eu vou perder, porque eu sou péssimo nisso. Perfeito, ou melhor, perfeito. Esse não é o meu foco, né? Perfeito, e a igreja não pode oferecer, e ela não está aí para oferecer só o que o mundo oferece, né? Mas eu queria trazer para a nossa conversa alguns exemplos bíblicos, algumas falas bíblicas. Uma delas é a de Jesus, quando ele diz para os discípulos que eles se tornariam pescadores de gente. A outra é quando o apóstolo Paulo fala que ele fez tudo para com todos para ganhar alguns para Cristo, né? Para ganhar alguns. E nesse sentido, que dicas você daria para as congregações se tornarem mais atrativas para pescar esses jovens, né? Para fazer com que esses jovens tenham, né, ou comecem a ter interesse pela vida em comunhão, por ocupar o seu lugar à mesa do Senhor, né? E aqui eu me refiro especificamente à Santa Ceia, que faz parte da vida do cristão, e pescar essas pessoas, e de que forma as congregações poderiam fazer tudo para com esses jovens, para que eles tenham todas as oportunidades e interesses, sejam literalmente fisgados para dentro da comunidade. Que dicas você daria nesse sentido? Uhum. Boa pergunta, né? Eu queria ter a resposta perfeita para isso, porque eu acho que daí os problemas teriam acabado, né? Mas eu acho que tudo se resume à comunicação. Como que as coisas são comunicadas. Sempre que vem um assunto jovem e igreja, a primeira coisa que salta assim, é a liturgia. Né? A liturgia, como assim liturgia? Não faz mais sentido, nós temos que abandonar porque é uma coisa antiga, né? Quando na verdade não é bem assim. Né? Eu sou super a favor da liturgia que comunica. Seja ela a liturgia 1, 2 ou uma liturgia que de repente o pastor lá transcreveu as palavras, né? Mudou o que pode ser mudado. Tem coisas que são imutáveis, palavras da Santa Ceia, entre outras coisas, tem que ser como Cristo falou. Mas a nossa liturgia nos dá uma certa liberdade para comunicar aquilo, né? Para comunicar para as pessoas de uma maneira que elas compreendam, uma linguagem que elas compreendam. Essa liturgia, essa questão da tradição, né? Isso é muito importante para nós. A igreja ela é rica nisso, mas ela não é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós temos a palavra, nós temos o evangelho, e isso é muito mais importante. Se tu tivesse só um momento para falar com uma pessoa, tu não começaria ali com o introito, não, tu falaria do evangelho, que é o que importa de fato. Mas com isso eu não estou dizendo para deixar de usar, né? Mas os pastores, agora pensando no nosso lado aqui, né, os pastores têm que estar atentos a isso e não usar da liturgia como uma desculpa para não precisar inovar, para não precisar comunicar de outra maneira aquilo que está lá, né? E em contrapartida, o ponto principal da comunicação
não é tanto nós falarmos no primeiro momento. Quando nós falamos desse problema, parece que a igreja já quer logo, vamos comunicar, vamos falar isso. Na verdade, não. Quem sabe agora a gente para, já falamos muito, e a gente ouve os jovens. A gente começa a ouvir, ao invés de dizer o porquê que eles estão saindo da igreja, por que a gente não pergunta? Ao invés de dizer que eles estão ficando bitolados com a tecnologia, por que a gente não entra mais nesse mundo? Ao invés de dizer que no teu tempo não era assim, porque não era mesmo, né? E que bom que hoje não é mais assim, porque sabe-se lá coisas ruins que também tinham naquele tempo, cada tempo tem as suas particularidades, com benefícios e malefícios, né? Mas ao invés de nós ficarmos nessas desculpas ou nessas respostas prontas, a gente poderia ouvir mais os jovens. E aqui foi o que eu disse, eu acho que a igreja ela é muito boa em dar conselho. É uma igreja que é excelente, o pastor no gabinete, ele é um excelente conselheiro. Mas será que ele é um bom ouvinte? Será que quando a gente vai convidar os jovens para vir na igreja, a gente não fala assim, eu amo os jovens, eu quero os jovens na igreja, mas pare e se pergunte se tu queres o Joãozinho, que tem 16 anos, com problemas com drogas, com problemas de relacionamento, sabe? Muitas vezes nós queremos a massa abstrata, jovens, e não queremos o jovem na sua individualidade, entende? Então, esse parar e se colocar ao lado e ouvir eles, sabe? Ouvir, sem necessariamente dar solução para os problemas deles, mas acompanhar eles na caminhada, ao invés de dizer, faça isso, vá por lá, estar com ele nessa caminhada. Eu acho que isso é o fundamental. Na verdade, eu acho que se eu fosse arriscar uma resposta, seria essa, ouvir mais e estar mais ao lado. Muito bem, muito obrigado. Nosso tempo aqui está acabando, nós temos um período curto aqui na TV, mas queria agradecer de coração a sua presença, desejar que Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está nos acompanhando aqui pela Ubra TV e muito obrigado também pela sua audiência, pela sua participação. O Toque de Vida de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo que Deus abençoe você, sua família, especialmente o seu trabalho com os jovens, né? A sua relação com os jovens e que por meio de você, Deus seja também uma bênção para todos os jovens conhecê-lo, né? E saber do seu amor e da salvação que ele tem em Cristo Jesus. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, mandar uma sugestão, uma dúvida, uma pergunta, um elogio ou uma crítica, é só nos seguir nas redes sociais, @ubrapastoral. Um grande abraço e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau!